Ai, gente, mas vamos lá, vamos começar a bater papo, né? A partir de agora, vamos trazer ele para conversa. Aliás, a gente já está conversando faz tempo. Não sei se aperta o play lá no botão, não sei, mas Jackson, eu tava brincando aqui. A gente já caçou aqui. Bom, Jackson Pinheiro, tá? O JP vai começar a conversar. Jackson Pinheiro. Gente, bora lá, vamos começar mais um bate-papo com o Regis Antônio. E aí agora a gente começa a conversar com o Jackson Pinheiro. Ô, Jackson, nós já achamos quantos atores a gente já achou aqui? Jackson Tunis, Jackson Costa. Jackson Costa, verdade. Até chegar no Jackson Pinheiro. Do Pandeiro. Até chegar no Jackson Pinheiro. Imortal Jackson do Pandeiro, né? Muito bom. E o Jackson Pinheiro, o Regis, que alegria, amigo. Não, eu que agradeço. Você sabe que, eu falo, gente, o Jackson. E aí, eu não vou apresentar o Jackson porque, assim, eu vou errar. E aí é mais fácil eu perguntar para o Jackson. E eu falo Jackson, tá, gente? Já eu converso com ele, é mais fácil, intimidade, o Regis é um amigo de longa data. Eu sempre brinquei de Araçatuba para o mundo, que é a internet de Araçatuba para o mundo, né? Então, eu sempre brinco com isso. Ô, Jackson, mas você acabou fazendo isso, né? Então, se apresente, por favor. Você é aqui de Araçatuba, nasceu aqui em Araçatuba. Eu vi eu ia falar, eu vi esse menino, mas é verdade. Eu já estava na rádio, na época eu estava na M, Jackson, quando eu passava por você de moto e você de bicicleta trabalhando... Na farmácia. Na farmácia? É. Aquele jaleco branco, alguma coisa assim? Jalequinho branco. A gente está falando isso de que ano já? Ah, poxa vida, 99. Eu não 98, sei. 99. Bom, eu trabalho desde muito cedinho. Então, graças a Deus, a gente não perde tempo, não. Entregador de farmácia. Não, fiz de tudo, cara. O que você fez? Fiz de tudo na vida. Absolutamente tudo. Porque... Bom, nasci em Araçatuba, nasci lá no Jardim Presidente, né? O Regis... Somos vizinhos Vizinhos ali do Campinho do Palmeiras. O meu pai é o Jabá, né? Aqui em Araçatuba, todo mundo conhece o bar do Jabá, graças a Deus. Não tem um que não conhece, né, Jacques? Um queridaço. Ele e a dona Cida, quando eu nasci, há 38 anos, eles montaram um bar, ali mesmo no bairro. 38 anos? O pessoal pergunta, você gosta de bar? Eu falei assim, meu filho, eu nasci num bar. Como é que eu não vou gostar de bar? A mamadeira não era trocada, não. Eu dormi debaixo de uma mesa de bilhar. Você dormia, menino? Você brincava? Não, isso é verdade. Eu acredito. Porque o bar, na época, o bilhar era muito forte, né? Sinuca, essas coisas. Sim, vixe. E o bar do pai tinha 4 ou 5 mesas. Caramba! Assim, e fechava super tarde. Então, minha mãe, para não ficar comigo e com meu irmão em casa sozinha, né? Ela colocava a gente para dormir mesmo. Colocava um colchãozinho debaixo das mesas de bilhar e a gente dormia ali no depósito. Cara, isso foi incrível, assim. A gente vê como que a vida da gente, o destino, ele vai sendo traçado nas pequenas coisas, né? O fato do meu pai ser um comerciante, dono de um boteco de bar, isso foi determinante na minha personalidade, naquilo que eu sou hoje, como comunicador, de certa forma, né? Trabalhar comunicação, porque não tem maneira melhor de você se comunicar do que estar sempre conversando com pessoas, né? Desde a infância. Verdade. Então, acho que ali no bar do Jabá, no Esquinão, chamava Esquinão. Esquinão. Era na Bolívia com a Ibirapuera, hoje é uma casa de ração. Ali, eu acho que eu já comecei a ser forjado, entre aspas, né? Para esse meio de comunicação. Sempre muito extrovertido ali, gostava de brincar com o pessoal. Mas é isso. Aí, poxa vida, de trabalho mesmo, eu já vendi. Em Araçatuba era muito comum isso, viu, gente? Tinha carroça com leite. Sério, então, eu ajudava o seu Jeremias, o meu pai, falou assim, vai ajudar o seu Jeremias. Então, eu ficava com um pano de prato no balde, porque vinha o tambor, e aí era coado. Então, eu ficava ali, com 7, 8 anos. Era uma brincadeira para mim, evidentemente, que não era trabalho, né? Mas fazia isso. Depois eu vendia bingo. Você vendeu bingo também? Bingão, de matão. Você vendia... Ah, tá, mas você não cantava, não. Você só vendia. Bingo eu vendi... Não, cantar bingo. Eu não sei, ué. Na Kermesse Show, acho que uma vez eu cantei bingo. Olha lá, tô falando. Nas quermesses da mãe lá, com o padre Valdir. Mas, assim... Bingo eu vendia até na faculdade, naquela dureza que foi pra gente se formar, lembra, cara? Acredito, é verdade. Faculdade de cara, misericórdia, como era cara. O salário mínimo era 180, a faculdade custava 580. Eu desisti 2 vezes. Meu pai amado. Até não, eu lembro, eu tenho muita gratidão pela Toledo por conta disso, assim. Seu Maurício, na época... eu também tenho. O seu Maurício. Ele me deu bolsa, cara, bolsa social, assim, isso foi fundamental para eu estudar e tal. Mas, assim, sempre trabalhei com muitas coisas, com vendas, né? Então vendia. Aí já estamos em que idade tu aí?
na adolescência, eu vendia iogurte, vendia cudiguim, linguiça, numa perua do Cirilo. Vou perguntar aqui o que é cudiguim, não. Era Vai, uma coisa segue. que não era muito gostosa, não. Segue. Não vou Mas perguntar. vendia bem, com o Cirilo. Cudiguim deve vender bem. Era uma perua sensacional. Deve Aí vender bem, cudiguim. tinha uns danoninhos, o danoninho da vaquinha. Acho que ainda existe. Nossa, eu não sei, produção. Existe? A gente a produção vendia. é nova ainda. A produção é muito A gente nova. vendia isso aos supermercados, às mercearias e tal. Rapaz, mas você não vendia a mãe porque ela ainda andava. Porque ela anda, cara, né? Porque senão, rapaz, tá doido. Era luta, né, meu irmão? Tinha que lutar. Gente! Não tinha conversa. Eu não sabia. E estudando, né? Sempre estudando. A minha mãe, ela foi muito ponta firme nisso, assim. Ela falava sempre assim, olha, filho, se quer trabalhar, né? Porque o meu pai nunca deixou faltar nada pra gente, né? Mas, assim, a gente, ele estimulava isso na gente também, né? Ele veio de uma outra cultura. Mas tá né? certo, Ué. E aí, mas minha mãe falava assim, não, siga estudando. E a partir de que onda que você foi? A partir de quando que você falou assim, não, eu olhei para esta faculdade, vou fazer jornalismo, eu acho que eu tenho potencial para isso. Acho que porque você fez tanta coisa, fiz, cara. acabou caindo. Então trabalhei como promotor de vendas, lembra? Na época era muito comum. De uma fábrica de velas, era Velas Belém. Que currículo, gente. Iluminando a tua ida para o além. Era muito legal. Não tem como não rir, desculpa, mas não tem como eu não rir. E aí, vocês estão em casa trabalhava, liberado cara. também. Eu viajava, acho que eu tinha uns 14 anos. Pegava busão, ia para Guararapes, para Birigui. Já? E aí, de bicicleta também, fazia os mercados aqui, Rondon. Eu lembro do Rondon, quando o Rondon, lá, a loja 1, tinha 2 portinhas assim, cara. E hoje a gente vê o Rondon, né? Impressionante. A gente ainda bem que a gente pode falar, né? Pode, deve, dá nada E aí elogiando. A gente subia assim para o depósito era minúsculo assim, mas já aquela coisa, eu trabalhei lá. Mas assim, o lance da comunicação, de trabalhar nesse meio, desde moleque eu sempre gostei muito disso. Mas gostou o quê? Eu via rádio, adorava televisão. Rádio, você foi parar TV, em televisão e rádio. Rádio, TV, mas sempre gostei muito de escrever, Regis. Muito, muito, muito. Então, sempre gostava de redação, pecinhas de teatro na escola, eu sempre estava à frente disso. Sério? E aí a vida, né, como eu falo de destino, alguns anjos aparecem, né, na nossa vida. Assim, Totalmente, vão é verdade. colocando a gente num caminho. Eu tive uma vizinha, a dona Helena, que ela era uma professora de português, e eu me recordo que eu estudava no SESI, tinha uma professora de português que eu amo de paixão, Maria Elisa, poxa vida, uma pessoa que tem muita gratidão. E aí, na sexta série, ali com uns 12 anos, eu comecei a entender. Falei, tem muito jeito para escrever, tem talento para isso. E fui muito estimulado pela professora Maria Elisa e pela tia Helena, que era vizinha. Essa mulher, ela me deu cursos de redação de graça, assim. Eu falo, tem anjos que aparecem realmente na nossa vida, Jacques. E ela falava assim, filho, olha, você vai ser jornalista, você vai trabalhar com isso e tal. E isso foi ficando na minha cabeça. Só que aí, chega a adolescência, né, a gente fica bem bestinho às vezes, né? E aí, é uma fase difícil, né? Você quer fazer tanta coisa. E no colegial teve um outro anjo que veio e falou que, você tem que ir por esse caminho, que foi a professora Bia. E aí eu fui. Abriu a faculdade de jornalismo, nós somos da primeira turma, né? Abriu, e aí eu falei, cara, eu vou fazer. Na época eu estava em dúvida se eu iria fazer artes cênicas. Imagino você na arte cênicas. Pois é. Imagino você na arte cênicas. Que era uma coisa que eu gostava bastante também. Mas aí um outro amigo meu, um irmão da vida, o Marcinho, falou, cara, vamos fazer jornalismo aqui em Araçatuba mesmo. E aí entrei sem condições alguma de fazer essa faculdade. Ai, gente. Financeiramente. Era um absurdo, né, Regis? Era um absurdo. Não, era caro. E a gente, enfim, a gente acabava aprendendo na prática. E aqui era muito difícil, né, Jackson? Porque, por exemplo, assim, a época que nós entramos, a TV, acho que tinha a única TV que tinha aqui. TVI. Era a TVI. Era a TVI. Então, você tinha um escritório da Globo, né? Eu não que lembro. Logo se virou TV Progresso. Mas era TV mesmo, assim, aqui era a TV. E era difícil a gente entrar, né? Era porque, além da dificuldade do mercado ser um mercado restrito, a questão do estágio também, na época, não estava permitido. Ah, verdade. Tinha isso também, eu não lembro. Ainda bem e rádio, você tinha as rádios, ok. Em jornais, a gente tinha a Folha da Região, na época... puxa aí pela memória, porque eu não era o Liberal, era outro nome. também não vou lembrar, enfim.
Mas você tinha, né? A gente pegou um momento de transformação também, né? Porque, por incrível que pareça, a gente está falando de uma época que a internet não era nada disso. Menino, eu sofria tanto com a internet para pegar a internet fofoca e estava notícia. começando, assim. E eu ralava. Eu tinha que comprar revista em banca. Não tinha celular. Imagina. Celular ainda nem tirava foto. A internet ela começava a dar um salto importante, né? Mas para trabalhar com vídeo na internet não existia. Você tinha muitos textos, né? Blogs. Teve a agência Araçatuba. Já interior, nossa agência senhora. interior, né? Que Nossa. foi muito vanguarda, mas aí o Afonso, né? Foi Afonso. Faleceu. Acabou falecendo. Ô, Jackson, mas vem cá, aí nisso tudo, você fez a faculdade, você entrou, né? Porque a gente está falando aqui, para quem. O Jackson, a gente pode falar mundialmente conhecido, porque você também cobriu a Copa. O que você fez, Jackson? Eu fiz duas Deixa eu Copas apertar um do play, Mundo. vamos correr. Não, então, fiz 2 Copas do Mundo, uma Olimpíada, 3 Dakar. Isso por qual canal? Pelo Fox, pela Globo, Copa das Confederações pela Globo, Libertadores, enfim. Mas o começo mesmo, Ele Regis, quer voltar no começo, ele quer não, voltar no importante, começo. Porque eu você, acelero, você ele trouxe, quer voltar no começo. Você trouxe um raciocínio importante mesmo. Quando eu falo dessa questão da transformação, nós pegamos isso. O meu começo é na rádio difusora AM. Nossa! Por isso que o rádio, ele é incrível, né, cara? O rádio é um veículo que, não vai acabar nunca, assim. Você caiu como? Por acaso lá na difusora? Não, o Tilim Nossa! era da nossa sala. Exato, é verdade. Eu sempre gostei muito de futebol. Eu ia ver jogos na Chácara do Mael. Amigos meus jogavam lá. Aí o irmão dele, que é o Marquinhos Serelepe, transmitia jogos da Chácara do Mael na rádio difusora. Um dia eu estou lá na faculdade, e falou assim, olha, o meu irmão está precisando de um repórter para os jogos lá da Chácara do Mael. Você não está fazendo merda nenhuma. Você vai lá só tomar cerveja e comer salgadinho e ver jogo, Pega o microfone e vai ser repórter lá. Falei, demorou. No outro fim de semana eu já estava lá, e aí, cara, são 21 anos. 21 daquele dia, você não parou mais, já? Nunca mais deixei de exercer a função de repórter, né? Reportagem. Não, mas aí você falava de futebol. Falava de futebol. Lá na Corrádio, na difusora. Aí Marquinhos e eu, nós trabalhamos também no comecinho do Vôlei Futuro, quando era Liga APV ainda, comecinho do projeto. E aí começou a ser permitido o estágio em TV. Quando eu estava no 2º ano da faculdade, eu consegui entrar na TVI, graças a Patrícia Machado, aos meninos que trabalham. A Paty é um anjo na minha vida, né? A Mônica, o Paulo, né? E aí eu consegui entrar nesse estágio lá. Éramos em cinco. João de Paula, Wanderson Pires. Lembra do Vandeco? Nossa, onde está na Nova Zelândia hoje. Olha, New Zealand. É professor de jiu-jitsu lá. Diogo Rocha. Tinha mais um. Não, éramos em 4, e eu era o 4º elemento. A gente esquece um, não dá nada não. A gente esquece um, não dá nada não. Aí a gente fala que era isso mesmo. E aí a gente começou a estagiar lá. Aí foi quando eu entrei em TV. Aí, na TV, evidentemente, eu não fazia só esporte, eu fazia geral, né? O pessoal fala assim, mas você sempre trabalhou com esporte? Não, gente. E eu não procurei o jornalismo para trabalhar com esporte. Então. Isso é muito louco, né? Eu também estou aqui pensando. O que me levou ao jornalismo foi a ideia geral mesmo de trabalhar com informação, de transformar mundos, essa ideia utópica que eu carrego comigo até hoje, que não é tão utópica, porque ela é real, a gente consegue, através dessa profissão maravilhosa, que é o jornalismo, transformar vários mundos, né? Eu, graças a Deus, na minha carreira, eu tive essa oportunidade inúmeras vezes, de trazer a transformação de um mundo num bairro, para uma família, para uma cidade, para um estado. Isso, graças a Deus, graças ao trabalho de jornalismo, não esporte, né, mas um jornalismo investigativo, comunitário, a gente consegue transformar esses mundos, e isso me dá muito orgulho. Então, eu entrei no jornalismo para isso. Mas aí o esporte, por eu gostar muito de esporte, e ter facilidade também, ter uma cultura esportiva, né, desde moleque trabalhando, vendo esporte, né, todos os esportes, não só futebol, foi um caminho meio que natural. Eu tinha um grande objetivo de chegar em São Paulo, na Globo. Você tinha essa vontade de chegar em São Paulo? Tinha. Gente, todo mundo chega. Eu já fui repórter também de TV, de canal aberto. Eu não tinha esse... E eu conversava com os amigos quando a gente se encontrava, né, nas reportagens. Era um timaço, né? Você lembra? Na Band. Gente, aquela correria, aquela coisa toda assim. E aí eu conversava, vocês tinham esses sonhos. Eu quero ir para lá, Na realidade, eu sempre tive isso como objetivo de vida. Eu sou muito barrista, eu gosto muito daqui. Eu sempre quis sair.
Você sempre quis? Sempre quis sair de Araçatuba. Eu já saí e voltei, por isso que eu tive certeza. Eu sempre quis sair de Araçatuba porque eu sempre quis, eu sempre tive essa coisa de aventura, né, meu? Só que vários motivos, assim, principalmente familiares, assim, eu sou muito apegado aos meus pais, né? Então, demorei muito mesmo. Mas aí, cara, teve uma hora que eu falei, eu tenho que ir. E mas aí as circunstâncias foram... Tá, mas o convite aconteceu como? Aqui de Quando Araçatuba para São Paulo Isso. primeiro, vamos embora. Quando eu estava na TV Tem, que era afiliado da Globo, eu já fazia muitos trabalhos para a Globo São Paulo, né? Então, ia para o Nacional, que a gente fala, né? Isso, ia para a rede, né? E aí começaram a surgir os convites para cobrir férias na Globo, no Sport TV. É assim que tudo começa. Vamos descobrir como tudo começa. Então assim, é por isso que o pessoal gosta de fazer matérias grandes no interior, porque já chama a atenção da rede. Hoje, hoje nem tanto, mas durante muito tempo os principais repórteres da Globo, eles vinham do interior de São Paulo, do interior do Rio Grande do Sul, do interior de Minas, que são grandes escolas de jornalismo, né? Pedro Bassan, por exemplo, que é um ícone para mim, ele é aqui de Tupã. Olha, Tupã? Não sabia, não. O Fernando Caetano, um amigo que eu perdi recentemente da Fox, também é de Marília. Você tem muitos jornalistas conceituados que são do interior, porque o interior é uma grande escola. Por exemplo, eu cheguei a fazer 13 pautas em 2 dias, 13 VTs em 2 dias na TV. 13? Isso daí te dá uma capacidade de escrita, de narrativa, de roteirização muito grande. Porque você já tem que dirigir sua própria reportagem, já tem que fazer tudo. E eu, como fui vídeo repórter, quando você chega lá em São Paulo, você está voando. Agora eu já sei de onde vem a ansiedade. Agora eu sei de onde vem a ansiedade. Você chega voando. Aí, esse é um caminho. Comecei a fazer matérias para a rede, começaram a surgir os convites, mas a TV Tem sempre me amarrava, né? Te amarrava em que sentido? De não deixar ir. Sério? Não deixava. Não vai, pronto, assim. Não deixava também. Né? Você também não batia o pezinho também, né? Não. Tava bom para todo mundo, assim, eu acho. Só não tava bom para mim. Que eu queria ir, eu falava para os caras, eu quero ir, mas não tem quem... não tem ninguém para colocar no teu lugar, tal. Aí, em 2012, cara, eu decido sair da TV Tem, assim. A gente decide, né? Porque estava insustentável lá. A gente decide. A chefia, eu. Você brigava muito? A chefia brigava muito? Não, cara. Porque não é todo mundo que fala não para a Globo, né? Não teve nem briga, assim, sabe o que teve? Um ambiente insuportável mesmo, assim. Não é todo mundo que fala não para a Globo. E aí eu peguei e falei assim, quer saber, cara? Não dá, né? E eu sou muito assim, Regis, velho. Se eu tô feliz, eu tô feliz. Se eu não tô feliz, eu caio fora, entendeu? E aí aconteceu isso. Tem muita gratidão à TV Tem, as pessoas lá da TV Tem, nossa, imensa gratidão mesmo, assim. Ao Léo Freitas, cara, que hoje está na Record, foi um pai para mim, a Adib Muanes, essa velha guarda da TV Tem, eu tenho muito respeito, muito carinho. Lúcio Ramos... Essa turma, puxa vida, eu aprendi muito com eles e tenho muita gratidão. Só que eu precisava ir, cara. E aí eu fui. Aí, em 2013, eu fui, em definitivo, para o Sport TV, mas aí fiquei 2 meses, porque a Fox me chamou, fui para a Fox. Mas foi a melhor decisão que eu tomei na minha carreira também. Às vezes a gente tem medo de sair, né? Já, da zona de conforto. Eu tive bem a consciência de que poderia dar certo, como poderia dar muito errado, porque a Fox estava chegando. Quando eu fui para a Fox tinha 6 ou 7 meses de Brasil. E estava abraçando todo mundo, estava chamando todo mundo. Era um grande ponto de interrogação. Então, tinha tirado o Vitu, que era o Vitorino Sherman da Globo, tinha contratado o Fernando Caetano, que era da ESPN, tinha uma turma bem conhecida, né? O João Guilherme tinha saído do Sport TV e tal. E aí eu fui. Na época, eu não pensei 2 vezes. Eu falei assim, eu vou, cara. Eu vou porque é um projeto novo, uma gigante mundial, né? Ô, Jackson, eu fico pensando, uma gigante. Eu fico pensando, como que acontece isso? Deixa eu falar antes para a produção. Eu estou morrendo de fome. A produção, bota aqueles Bergenite aqui. Vocês pensaram que eu não fosse sacanear vocês, né? Porque, assim, eu não vou nem falar para vocês nem o dia e a hora que a gente está gravando isso aqui. E aí tem comidinha e a produção escondeu da gente a comidinha. E eu vou comer aquela... E eu adoro essas coisas. Sabe essa comida raiz? Eu adoro essa comida raiz aqui. Ele fica todo sem graça, olha lá. Fica sem graça, não. A produção fica todo sem graça. Comigo não tem problema isso. Não tem crise. Desembrulha primeiro, aí já coloca aqui desembrulhada. É bem mais fácil colocar desembrulhada. Lá, a gente sacaneia mesmo. Vai ter um misto. Vem cá. Ô, Jackson, me fala uma coisa. Eu fico imaginando, igual pra você que tá em casa. Cara, como que acontece esses contatos, né? Porque, assim, Fox Sports e a ESPN, que você falou, né? A ESPN. Não, peraí. Aí fica assim...
A gente fica em casa imaginando, cara, como que é o contato desses caras assim? Toca o telefone, porque assim, alô, Jackson, aqui é fulano de tal da Fox Sport. Mas foi bem Podemos assim, conversar cara. com você? Não, tá. E a tua porque, se acontece comigo, eu fico olhando para a tela do celular e falo assim, sacanagem que estão fazendo. Mas a comigo. grande dificuldade, Regis, é assim, você entrar no mercado, né? Quando você entra, começa a produzir, Entra aqui. Por lado aqui. você entra, começa a produzir, você começa a colocar o teu conteúdo no mercado. E aí as pessoas, obviamente, começam a conhecer o trabalho. Valeu, Ivanzinho? E aí, cara, é um network ali, né? Eu, graças a Deus, cara, eu tenho muito orgulho disso, assim. Eu comecei aqui no interior, com trabalho, muito trabalho. O trabalho foi dando visibilidade e eu fui crescendo, fui chegando nas emissoras. No Fox Sports, eu recebi o telefonema do Márcio Moron, que era vice-presidente na época, depois de eu entrar ao vivo no Globo Esporte. Eu tinha mandado. Os caras ficam de olho mesmo. Eu tinha mandado um currículo para ele, para uma amiga minha passou o contato dele, a Priscila Tovi, que hoje está na Record. Falou, olha, a Fox vai abrir escritório em São Paulo, manda o teu currículo para lá. Eu mandei currículo mesmo, assim. Acontece assim, mas a contratação. A contratação nas grandes redes acontece assim, obrigado, filho. A contratação nas grandes redes linda, hein, meu? Acontece assim. Aqui é assim, gente, com o negócio. A gente vai conversando e vai. Maravilha. Eu tenho que botar óculos. As contratações. Você se importa de eu cortar? Não, mas você tem que fazer isso mesmo. As contratações. E aí eu mandei o currículo acontece assim? Mandei o currículo pro Mourão, mas naquelas, né, meu? Se um dia chamar, a gente conversa e tal. Mas a gente manda com fé ou sem esperança ou com esperança? No lance do Fox Sports, eu mandei com fé. Sou um cara otimista. Eu falei assim, pô, de repente, né, meu? Os caras estão montando. Você sabia que o teu nome era forte também, né? Os caras estão montando equipe, né? E aí deu outra. Eu fiz um vivo no Globo Esporte, no CT de São Paulo. E aí tocou meu telefone. 2 minutos depois, era ele me chamando. Aí eu fui para lá. Caramba! Não demorou nada. 2 minutinhos. Aí eu fui para o Fox e fiquei 8 anos lá. Praticamente do começo ao fim do Fox Sports. Né? E aí você saiu por quê? Por conta da fusão, né, com a Disney. Então, mas conta pra gente. Essa eu não sou ligado ao esporte. Não vou... O que aconteceu foi que o Grupo Disney comprou o Grupo Fox no mundo. Isso aconteceu, a gente está falando de cinema, essas coisas. A gente está falando de que ano? 2018, por aí. 2018. Nós estamos Quando em 2020. Compra, a gente já imaginava, né? Você imaginou já? Sim. Fusão nesse mundo, 8 mais 8 nunca dá 16, dá 9, né? Então você tem uma dificuldade nesse sentido. E muito triste, né, tudo que aconteceu, porque a Fox era uma emissora muito consolidada. Ainda está rolando, parece que fica até o final do ano. Mas assim, Regis, só tenho coisas boas a dizer, a falar sobre a Fox. Acontece, Jax. Muita gratidão, porque ali realmente, cara, foi a decisão mais aceitada da minha vida, assim, sabe? Porque eu pude conhecer o mundo, pude trabalhar nos grandes eventos que eu sempre sonhei, ter uma bagagem, uma experiência que talvez de outro lugar eu não teria. E aí, cara, foi muito bacana isso para mim, assim, como profissional, porque foi uma baita escola. Eu trabalhei com ídolos meus, assim, né? PVC, Flávio Gomes, essa galera toda. Gente, ó. Você sabe que eu fiquei imaginando? Não costumo. Não, você come se quiser, tá? O convidado não é obrigado, mas assim, a gente faz o que a gente pode aqui, a gente tenta agradar. Uma mortadela aqui, mas tudo bem. Mortadela, não acredito. Eu amo. Você gosta? Pô. Eu sou velho, era essa você veio de boteco, né, cara? Eu sei, você veio de boteco. E aí, com Vencetex ou um Paulistinha, não tem coisa melhor na vida. Nossa, velho, não fale isso não, uma hora no dessa. Universo. Eu também, eu tô conversando, Ô, Jax, mas peraí, aí quando você foi... Menino, porque você cobriu a Copa do... Eu imagino, cara. Cobri a Copa do Brasil. Até então você não sabia nem o que era. Não, deixa assim, depois eu vou comer mais. Deixa assim. Aqui não, a gente deixa organizadinho aqui. Obrigado, produção. Tá meio quente. Não, mas de você a gente esperava. De você a gente esperava isso. Ô, Jax, você tinha passaporte? Vamos falar pé no chão. Você tinha passaporte? Não, passaporte. Você tinha passaporte? Tinha. Quando você foi para... Tinha. Não sei. Você já tinha viajado? Eu tirei passaporte. Já tinha. Na época da TVT, já tinha feito algumas viagens. Na época da Globo, já tinha feito algumas viagens. Trabalhei com algumas produções do Fantástico, né? Viajei bastante com o Maurício Ferraz.
Já tinha, já. Mas até então a gente tá falando da onde? O quê? Estados Unidos? Não, cara, mas América do Sul aqui. Então, isso que eu tô falando. Cara, você foi parar na Rússia, você foi nas Sim, Europa. mas é por conta da Copa do Mundo, né? Então. O que é legal, o que foi bacana no Fox Sports, é que eu consegui trabalhar com algo que eu sempre tive muita vontade, que era de trabalhar com documentação mesmo, né? Com documentários, produzir grandes eventos. Então, não ficar só em cima do evento esportivo em si. Então, as pessoas falam assim, o ponto alto da sua carreira foi cobrir a primeira Copa do Mundo? Foi cobrir a Olimpíada? Não, o ponto alto da minha carreira foi cobrir o Dakar. Porque o Dakar é o maior rally do mundo. Do mundo. E eu tive a oportunidade, graças a Deus, de cobrir 3 Dakar. Por 3 vezes eu estive ali no centro de tudo. Não é pouca merda, não. O que envolve, o que envolvia, né? O que envolve ainda, que agora ele voltou, né? E isso foi motivo de muito orgulho. Porque ali, a competição ela é um pano de fundo. O que é interessante é essa troca, né, de culturas diferentes. Os europeus, os asiáticos conhecendo outras culturas, essas culturas aqui da América do Sul conhecendo também esses competidores, a gente passar por lugares incríveis na América Latina. Isso me enriqueceu não só como profissional, mas como ser humano, entendeu? E isso sempre foi algo que me desafiou. Eu sempre entrei numa pauta querendo sair dessa pauta como um ser humano melhor, não como um cara que vai ali, faz a reportagem e ponto final. Você não tem medo, né? Vai dar merda, vai aí, você enfia a cara. Pô, no comecinho da carreira a gente fazia tudo, né, cara? Verdade. Já teve aqui em Araçatuba já teve situação eu tive a Nelsinho Júnior e nós tivemos um programa policial na Rádio Bandeirantes. Vocês eram muito cara quando de pau. A difusora passou a ser Bandeirantes. Vocês eram muito cara de pau. Um beijo pro Nelsinho, cara. Nelsinho gigante. Não, é verdade. E aí, a gente teve a ocasião de a gente chegar primeiro que a polícia, assim, ter o corpo estendido ali, uma coisa bizarra, né, cara? Surreal. Araçatuba teve uma época que teve muita violência, muitos homicídios. Muita coisa, né, menino? Então, jornalismo. Medo, assim, medo a gente sempre tem, né, cara? Sempre tem medo. Só que você fazendo com um mínimo de segurança, sabendo onde você está pisando, tendo ética no trabalho, né? Quando você tem uma relação profissional com as suas fontes, quando você faz o beabá do jornalismo mesmo, que é aquela questão de você checar o máximo possível, de trabalhar de maneira segura com a sua informação. A tua informação vai ser o maior escudo que você tem. Então, se você está trabalhando com a verdade, respeitando as pessoas, você não tem que temer. O medo em si é natural do ser humano, mas de exercer a profissão, não. Por mais que a gente viva hoje num Brasil completamente maluco nessa questão do que o público vê, da maneira como o público enxerga a imprensa ela é fundamental, a imprensa livre, que não trabalha com fake news. Quem trabalha com fake news não é imprensa, gente. Fake news é crime. E isso tem que ser combatido veementemente. Não é porque um cara ele tem um canal no YouTube que ele pode falar mentira. Isso daí não é liberdade de expressão. Ninguém tem liberdade de expressão. A liberdade de expressão ela não é garantida para a mentira, para o caos, né? Mesmo nesse Brasil que olha a imprensa como inimiga, por uma série de questões, é uma profissão fundamental para qualquer Estado democrático de direito. E ainda somos. Né? Ainda somos. Então, eu vejo como algo muito nobre a profissão de jornalismo. Isso sempre me encantou muito, assim, Regis. Mesmo trabalhando com esportes, eu sempre busquei humanizar o máximo possível as minhas reportagens. Porque tem várias maneiras de você contar uma história, né, meu? E contar pelo coração foi a maneira que eu escolhi. Vendo grandes referências, né? Pedro Bassant, Tino Marcos, esses caras que sempre traziam esse olhar mais humano, menos pragmático, mais expansivo. Agora, deixa eu trazer você para uma conversa não tão fofa, que acho que uma vez eu perguntei para você. A Disney comprou mesmo em 2018, eu acho. 2018. Aí chegou simplesmente... A maioria foi... Não, isso foi um processo
Não, natural, tá. Eu vou chegar onde eu quero. Eu vou te perguntar onde eu quero chegar. Aí, até então, você morava no Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. Aqui, de Araçatuba. Aí você voltou pra cá. O que aconteceu? E aí já emendo, peraí. Aí já emendo a pergunta, tá? Você isso, isso, pode comer. Pode... Aí eu já vou emendar uma outra pergunta. Que eu quero, já que você falou, você humanizar aquela coisa toda assim. Aí eu falo, por exemplo, porque quando a gente vê, pessoal, quando a gente acaba assistindo pela televisão, fala assim, nossa, o Jackson tá lá no Rio, o Jackson tá não sei na onde, ou a pessoa tá não sei na onde, a pessoa tá na Globo, não sei o quê. Aí volta aqui pro interior, né? E aí essa decisão você tomou por quê? E as pessoas são cruéis, né? Porque as pessoas nem sabem. Olha, eu tô todo sujo aqui. E as pessoas nem sabem e de repente falam assim, que a gente já conversou sobre isso uma vez, eu perguntei para você. Porque, gente, o ser humano, ele é cruel, né? Eles nos julgam e eles não têm a sensibilidade. Isso que é o pior, né, Jax? Você é todo fofo. O Jax vai responder, ele é todo fofinho, bonitinho. Não, para mim isso sempre foi muito normal e natural, assim, sabe? Ele é muito evoluído, gente. Você sabe, numa cidade como a nossa, Araçatuba, quando você, de alguma forma, se destaca, né? Você fica numa vitrine, as pessoas tacam pedras de várias formas. A gente tem muitos amigos aqui extremamente talentosos e que fizeram e fazem carreiras magníficas na TV, no rádio, que são vítimas de uma série de calúnias. O cara é metido, o cara é isso, o cara é aquilo. Nem conhece o cara, meu. Então, isso daí é muito normal, natural. Eu sempre vi isso com muita naturalidade, porque é do ser humano isso, né? O ser humano tem essa fraqueza. A decisão de voltar foi uma decisão... Eu tinha o desejo de sair, a vontade de me aventurar, de conhecer o mundo, mas tinha comigo, no meu coração, que eu voltaria. A Araçatuba... Você tinha esse desejo de voltar? Sim. Poxa, velho, meus pais são tudo na minha vida, cara. Tá, tudo bem. Mas tem gente que não pensa também. Assim, né? Ganhou o mundo. Então, eu sempre... Eu penso assim, é uma coisa meio maluca, assim, mas eu penso, cara, quanto tempo mais eu tenho de vida com os meus pais? Eu penso nisso também. Entendeu? E aí, quando a minha filha nasceu, minha esposa também é daqui, a Elaine. A gente já estava meio que naquela, vamos voltar. E eu fui transferido para o Rio. Aí, vamos para o Rio, né, cara? Viver no Rio, a gente gosta do Rio pra caramba. Tá? Mas passear é uma coisa, morar é outra, né, Jackson? Mas a gente só descobre isso... quando mora. Quando eu falo coitado é porque é corrido lá. E aí, poxa vida, a gente viveu essa experiência incrível de morar no Rio de Janeiro. Quando veio a fusão, tudo, falamos, agora é a hora. Por quê? Nessa loucura, eu não estava tendo tempo com a minha filha, cara. E aí me dava desespero de olhar a Estherzinha, então eu saía de viagem, eu cheguei a ficar 90 dias sem ver a Esther. 90 dias? Saí, ela tinha uma carinha de joelho, tadinha. Quando voltei, ela era uma mocinha ali, já. Cara. E aí, porque eu emendei Dakar, uma viagem que eu fiz aqui para Argentina, Uruguai, Libertadores na época, e aí fui para a Rússia. Então, fiquei batido 90 dias. E isso foi muito traumático assim para mim, sabe? Ali eu falei assim, cara, eu tenho que voltar. Eu tenho que voltar, eu tenho que ter tempo de qualidade, eu tenho que ser mais dono do meu tempo, porque quando você é repórter, cara, as coisas acontecem, você sabe, você já teve nessa vida. É full time, você não tem tempo para a família, você não tem tempo para lazer, a gente trabalha na folga da galera. Então, tipo, meu trabalho durante os últimos 8 anos era cobrir jogos. Jogos, na maioria das vezes, finais de semana. Então, eu jogava quase nada, né? Então, isso daí pesou quando eu passei a ser pai, né? Essa dádiva incrível de ser pai da Estherzinha. Então, essa decisão foi muito pensada. E, cara, eu voltei com o coração bem tranquilo, porque todos os meus sonhos, todos os meus objetivos eu consegui alcançar, graças a Deus. Até mais, cara, até mais. Mas, assim, muito mais. Então, aquela sensação de dever cumprido, de sucesso, porque o sucesso ele é muito efêmero, né, meu? Ele é uma coisa que... O que é o sucesso? E é uma coisa que... Desculpa, e é uma coisa que é triste, é uma merda, porque, assim, enquanto você é visto, você é lembrado. Enquanto você ajuda, favorece, enfim, enquanto você... Mas isso nunca me incomodou, sabia? Hã? Isso nunca me incomodou. Eu sempre falei assim... Em alguma época isso me incomodava. Hoje eu não deixo de reparar. Mas já não deixo mais. Isso nunca me incomodou, também. Porque assim, a minha profissão é jornalista. Então, eu sou jornalista.
estar em TV, trabalhar em TV, foi uma condição durante a minha trajetória que segue como jornalista. Não estar numa TV hoje, em absolutamente nada significa que eu dei errado, porque eu dei muito certo, muito sucesso, e foi uma escolha. Quando eu saí da Fox, eu tive 3 propostas, mas não queria, cara. Eu queria voltar, entendeu? E as pessoas, elas têm um pouco dessa ideia, né? Tipo, e agora? O que vai ser da sua vida? A minha vida segue. Com vários projetos, com muitas coisas legais, e com o principal, que é tempo. E tempo de qualidade com a minha menina. Hoje você dirige o seu tempo? Você é o senhor do seu tempo? Total, meu. Você é o senhor do seu tempo? Hoje é feriado, né? A gente está gravando aqui no feriado. Para vocês verem, a gente está gravando no feriado. Mas, eu estou aqui porque eu quero. Estou aqui porque... Não estou aqui por conta de uma escala. E se amanhã eu quiser ficar sentado brincando de amarelinha com a minha filha, eu vou ficar. Ele fica, gente, não de amarelinha, ele vai, em frente da minha casa tem um campo, ele arrasta a Starzinha e vai com a Starzinha lá para o campo. A comunicação mudou muito. A produção de conteúdo está em transformação. A mesma transformação que nós passamos lá atrás, quando a gente começou na faculdade, está acontecendo agora. Isso que nós estamos vivenciando aqui, isso daqui é o futuro, isso daqui é um carrinho já na estrada do futuro. Então, Jackson... É isso. Você não precisa estar nos grandes centros, Regis, para produzir bons conteúdos, para produzir conteúdos interessantes ao mercado. Basta você ter ideia, basta você ter uma estrutura maravilhosa como essa daqui, profissionais capacitados como você tem para produzir esse conteúdo. A gente tem o Ivan. Profissionais capacitados, a gente tem o Ivan, né? É muito talentoso. A gente tem o Ivan. E aí, tem um que escapou hoje, que tem um nome assim meio... E aí, a comunicação está nessa mudança, passando por esse processo de transformação. Então, por que de eu ficar num lugar, cara, que quando você é solteiro, São Paulo é incrível, Rio de Janeiro é incrível. Quando você tem uma filhinha, cara, eu fiquei no meio de 2 arrastões no Rio de Janeiro, com a minha menina atrás. Misericórdia. E aí, eu virei para a Elaine e falei, foi quando a gente decidiu mesmo, assim, a gente falou, vamos embora, cara. Numa dessa, dá ruim. Aí você fala assim, mas Araçatuba teve, né, o que teve aí. Então, a gente não tem segurança em lugar nenhum, a verdade é essa, né? Tá tudo muito meio maluco. Mas aqui ainda a gente tem mais tranquilidade, né, cara? No Rio a gente vivia numa bolha lá na Barra, vivia só no nosso condomínio ali. Então isso para mim pesou muito, cara. Nossa, e aí decidi voltar. E mesmo morando na Barra da Tijuca, você fala. Barra. Rapaz do céu, falar lá na Barra, Barra é um dos metros... Que coisa chata. Barra, para quem tem a oportunidade de conhecer, só é um dos metros quadrados mais caros. A Barra é um dos metros quadrados mais caros. Cara, o problema da segurança no Rio de Janeiro ele é crônico. Ele tá para tudo quanto é canto. Rio de Janeiro, ele tá... mais da metade do território do Rio de Janeiro é tomado por milícias hoje. Se não por milícias, por facções do tráfico. Você ir na loja da esquina, pessoal você lá... não tem tranquilidade de carro. Por exemplo, o nosso condomínio, ele era constantemente assim, alvo de arrastões na saída. Então você está na sua bolha. Você Verdade. Vai... Sabe aquela história do joguinho do Atari, que a galinha tenta atravessar a rodovia? Você sente isso é antigo, hein? Aquilo ali é um pouco do resumo do que é a situação do Rio de Janeiro hoje. Não só do Rio, mas também de São Paulo. Aí, cara, eu sempre fui caipira, né, Eu sempre gostei de estar perto dos meus amigos, de ficar conversando na calçada até altas horas, de coisa, ficar num barzinho tranquilo e tal. Ô, Jackson, o que você acha, por exemplo, da pandemia, né? Porque aí todo mundo se reunia, e para você que fala sobre esporte, você viveu essa emoção por diversas vezes, né? Ali dentro do estádio. Aí, de repente, acontece uma situação como essa, vem uma pandemia no mundo inteiro, onde tem que parar tudo, e depois vem voltando. Só eu não posso falar porque eu nunca assisti, realmente eu nunca assisti a um jogo de futebol. Você está brincando? Dentro de um grande estádio? Não, aqui no interior, mas é. eu tenho curiosidade para ir num grande estádio, acho que deve ser muito gostoso. E aí eu não tenho esse conhecimento, você, claro, você tem. Imaginar isso para você é muito mais fácil do que para mim, e para quem está em casa e frequenta aí, esteja assistindo a gente onde estiver. Eu acredito que deve ter sido uma fase bem difícil, estranha, você imaginar só entrar os 2 times, surreal. E não ter... É surreal. E não ter público, cara. Eu acho que isso deve ser muito esquisito. Está voltando agora, né? Na Europa, principalmente. E aqui no Brasil, a gente vê já uma movimentação nesse sentido também.
Mas assim, cara, como foi também a gestão disso tudo no Brasil? Futebol também deu péssimos exemplos, né? A gente viu alguns clubes forçando o retorno das partidas. Isso gera aglomeração. Porque por mais que não tenha público nos estádios, a galera vai ver os jogos em casa, reunidos ali, né? No barzinho e tal. Então, ficou muito sem graça, ficou chato, evidentemente que ficou. Mas, cara, a gente está passando por um momento único na história, né? Agora, com vacina, graças a Deus, as coisas fluindo, né? Voltando dentro de uma normalidade mínima. Mas o que eu mais lamento mesmo, assim, Regis, é a quantidade de mortes que nós tivemos nisso tudo. Eu sou da ala bem radical mesmo. Para mim, não tinha que ter jogo durante esse período, justamente por conta dessa questão da aglomeração. Mas, enfim, na época eu fui bastante criticado, estava na Fox ainda. Você falava isso? Falava. Você falava isso? Falava que era um absurdo. E, de fato, no ar? Você falava isso no ar? Falava. E aí é uma hipocrisia fodida. Tem um minuto de silêncio antes. Como é que pode ter futebol com milhares e milhares de pessoas morrendo todos os dias, cara? Só no Brasil como esse que a gente está vivendo. Você era meio fora da caixinha, né? Porque no canal de esporte você fala que você... Mas assim, muitos companheiros também, muitos amigos também falavam, cara. Porque rolava, uma loucura. Rolava bilhetinho da direção? Não, de forma alguma. Nunca. Rolava bilhetinho da direção? Cala a boca, liberdade não total, imagina. Liberdade total. Nunca fui cerceado em nenhum veículo que eu trabalhei. Nunca. Deu expressar a minha opinião? Nunca. Porque o dia que isso acontecesse, valeu, tchau. Ô, Jacques, você está casado há quantos anos? Cara, não tenho, a única coisa que eu tenho que ter na vida é opinião. Você está casado há quantos anos? 4. 4 anos. Na Copa da Rússia... Eu estou contando aqui, ó. Conta então, eu não lembro. A Copa, a Rússia foi em que? Você estava casado ou estava solteiro? Não, estava casado. Estava casado. Aí me fala uma coisa. Me mostraram essa semana... E aí eu não tive... Agora que eu te falo, me mostraram. Olha ele contando. Olha que gracinha, ele está contando. Do céu. Não, foi em 2010. Na Copa ainda... Na Copa eu estava casado. E aí, vem cá, você estava na Praça Vermelha, eu vi um vídeo seu de você tentando alguém falar russo. Da tiazinha russa lá. Exato, ela estava te cantando. Depois você descobriu você descobriu o que aquela véia estava fazendo com você. Ela estava te assediando, estava olhando pro teu corpinho, estava admirando, estava comemorando, o que ela estava fazendo? Porque eu não entendi nada e você também, muito menos. Mas depois a gente conseguiu falar com ela. Eu só não sei se... Não dá, né, produção? Peraí, produção não dá, né, pra gente colocar o vídeo aqui enquanto fala. Não dá, a gente fica devendo. Procura no YouTube. A tiazinha russa, ela queria saber se eu era do Canal 1, que é um canal deles lá. Eu imaginei. Depois ela perguntou se eu era alemão. Alemão você. Alemão você. E aí ela ficava perguntando ali umas coisas, se eu era quando ela falava se eu era do Canal 1. Mas aquilo lá foi maravilhoso. Aquilo lá viralizou não só no Brasil, mas na Rússia e no mundo, né, cara? Eu dei entrevista, pra TVs. Por conta disso? Por conta daquilo? Sim, cara. Mas que legal. Fui parar no Jornal Nacional deles. Não acredito. Da Rússia. Eu andava, as pessoas iam tirar foto, cara. Isso me alegra muito. Sabe por quê? Depois eles colocaram a tradução. E eles gostaram muito da maneira como eu tratei ela. E assim... Tratei ela com educação, com carinho, né? Porque é o teu jeito, fofo. Pois e assim, é o que eu falo, não fiz nada demais, né? Queriam que eu fizesse o quê, gente? Desse um soco na tiazinha? Não, jamais. Deixa a velha ser feliz. E assim, cara, um amorzinho ela também. A gente depois conversou ali. E viralizou isso lá na Rússia, porque eles gostaram muito da maneira como eu contornei a situação, sempre com carinho com ela, sempre respeitando ela. Isso foi muito legal. Dei entrevista para a Espanha, para a Dinamarca. Ela tá brincando. Para a Itália. Daqueles segundos. Não foi, que legal. Aquele link foi o link mais longo da minha carreira. Não, eu falo daquele segundos que eu vi. O pessoal só lembra da tiazinha. Eu fiquei 40 minutos ao vivo, cara. Você acredita? No Fox Sports Rádio. Você tinha que trocar mensagem com a vovozinha lá, com a tiazinha. Aí viralizou isso, cara. Eu andava lá em Moscou, assim. A galera vinha, tipo, Spassiba. Meu apelido ficou Spassiba. O que é Spassiba? Que era obrigado, que eu só falava Spassiba com ela, né? Você só aprendeu isso também, né? E aí a galera vinha tirar foto e tal. E foi muito legal, cara. Muito bacana. Ô, Jacques, você tem quanto de altura? Tenho 1,84. Você tem 1,84, né?
cobrir futebol, aquelas coisas todas. Tomou passada de mão de mulherada, da mulherada, velho? De mulherada? Ah, que seja, de quem não... Eu sei que Não, você ia gravar, você ia lá ao o vivo... pessoal fala assim, chega, né? Eu tenho um apelido, assim, que lá vem. é repórter do Bota. povo, né? Então eu adorava estar no meio do povo. No meio do povo, meu irmão, pô, é tudo, né, cara? Já levei cervejada na cabeça, já levei... velho, tudo que você imagina. Detada no zóio, na cara. Não, assim, esse tipo de coisa não, Regis. Eu estou sendo muito sincero, não. Mas soco, velho, pé do ouvido. Soco? Mas por quê? Porque, infelizmente, nesse meio, tem muita gente imbecil, né, cara? Pô, os caras se matam por conta de futebol, não vão dar um pé do ouvido no repórter. Mas porque você não estava fazendo nada. Eu tive uma situação, cara, eu levei uns 2 pé do ouvido, assim. Eu levei uns 2 pés de ouvidos assim. Você não devolveu? Imagina, não tinha como. Eu levei o que mais me doeu, cara, foi... Eu tava chegando para fazer um jogo Ponte Preta e Corinthians. No Moisés do Carelli, em Campinas, eu tava chegando com... A Globo tinha uma Tucson na época. E aí, na época, cara, eu chegando do interior, né? Caipirão, bobão, aquela coisa toda, né? A Globo tinha o quê? Uma Tucson. Ó, produção, vamos mirar, tá? Ó, produção, vamos mirar, tá, produção? Eu tava com a minha... Objetivo. O vidro da janela aberto, cara. E aí tava aberto. E do nada, velho, veio um cara, Globo lixo, pá, mandou o pé do ouvido de mão aberta. Não Assim, que lá doeu a alma, doeu a alma. Eu ameacei, né, reflexo, besta, assim, os caras, não, tranquilo, não fica, segue o jogo. Cusparada, os caras jogavam urina, cara. Pô, sério? Você entrava no ar assim? Não, entrava no ar assim, não. Não, molhado de urina. Você já fazer o quê? Eu levei uma vez uma copada disso, cara. Foi muito triste. E entrou? Não, tava indo embora, meu. Já tava indo embora. Mas aconteceu antes? Não, antes não. Antes aconteceu essa agressão e uma outra vez tentaram me agredir. Mas aí, graças a Deus, segurança que morreu esse ano de Covid. Sério? Do Palmeiras, me salvou. Tava chegando lá no Allianz Parque, e aí 3 caras chegaram, e já vieram para cima, já. Porque alguém tinha falado alguma coisa. E é sempre assim, repórter sempre apanha por conta dos outros, entendeu? Então foram essas 2 situações. Do resto, velho, eu sempre fui muito bem recebido. Porque eu tenho o meu jeitão, né, meu? Essa eu tenho. Então, tipo assim, o cara quer crescer, o cara quer brigar, ele só briga quando 2 querem, né, meu? Porque o Jackson, ele faz aquela cara assim, quando você vai falar alguma coisa que ele não quer ouvir ou que ele não quer proliferar, ele fica assim, cabeça baixada. Aí ele finge que não tá ouvindo. Aí você já entende a senha, segue o jogo, porque ele não quer polemizar, ele não quer. Ele é muito fofo. Tinha vezes que os caras chegavam, tipo assim, não sei o quê, papapá, eu falei assim, meu irmão, você tá coberto de razão, velho. Nossa, maior vacilo o cara ter falado isso. Teve uma vez que vieram me cobrar por algo que eu tinha dito, eu falei assim, cara, e aí, de verdade mesmo, você tem que ser sincero, né, cara? Eu falei assim, irmão, não é que eu tô com medo de apanhar, não. Eu tô pensando que eu fui muito besta de ter falado isso, cara. Você me desculpa, cara. Pô, mas se você me bater, você vai me machucar, você vai prejudicar a tua vida. Olha que humilde. Ele é tão 1,80 m, falando, você vai me machucar. Mas não tem como, velho, não tem como. Porque eles andam em turmas, entendeu? E em turma, o ser humano fica muito valente, né? E hoje em dia, com a violência da maneira como ela tá, cara, você vai trabalhar nesse meio, você tem que ter espírito elevado, cara. Mas muito, assim. O cara te xingar, você fala, beleza, irmãozinho, vamos seguir a vida aí e ir embora. Por isso que eu fico dentro do estúdio, gente. Por isso que eu fico dentro de estúdio, gente, porque se eu sair... Isso era uma coisa muito ruim de trabalhar com esporte. Mas tinha uma outra coisa muito boa. Que era quando você fazia o vivo no meio da galera, velho, e todo mundo te respeitava, todo mundo ficava na tua onda, você entrava na onda dos caras, comia churrasquinho com os caras. Ô, Jackson, você conheceu Mansão de Jogador? Você conhece quem? Mansão de Jogador. Conheço. Você chegou nesse naipe de amizade, assim, para conhecer Mansão de... O meu Réveillon, a minha passagem de ano de 2013 para 2014, na casa do Luizão lá, velho. Luizão, pentacampeão mundial, ídolo do Corinthians, do Palmeiras. Lá em Maresias, a gente fez uma reportagem com ele, ficamos lá um tempão lá trocando ideia. Foi muito legal. Só que eu sempre fui muito distante disso, assim, Regis. Nunca gostei de misturar, não. Do Luizão, sim, foi um dos poucos que eu fiz isso, porque o Luizão é amigo, né?
parceiro, cara. É aquilo que a gente Ele vê. é do interior aqui. Ô, Jacques, é cara aquilo que a muito gente vê no bacana. site de fofoca, aquela churrascaiada, aquela mulherada Ah, gostosa. cara, então, nunca aquele participei disso. Eu sabia que Não, você ia. não, mas eu nunca tenho mesmo. certeza, Jacques, que você ia escapar. Nunca. Tenho certeza. Nunca, sabe por quê? Tem um perfil de repórter que me incomoda muito, que é o repórter boleirão. Boleirão, aprendi agora. Que é o cara. E tem um que eu respeito imensamente, que é o Fernando Fernandes. Esse daí realmente é um cara diferenciado, um cara que tem a identidade dele. Mas tem outros, cara, que fica nessa de parça para lá, parça para cá, é isso, não sei o quê, isso, não sei o quê. Cara, não. Não é função. Eu penso, e aí eu sou bem cri-cri com isso. Não é função minha, como jornalista, ser amigo de jogador. Essa amizade tem que ser algo natural. Entendeu? Não é tem forçado. Não forçado. Sair nas redes sociais. Não. Para Então, por exemplo, seguidor e clique. com o Luizão, aí depois eu tive amizade com alguns ex-jogadores que eram comentaristas no Fox, né? Esses sensacionais, Edmundo, Zinho, essa turma toda. Mas tem muito repórter que vai na onda da boleiragem, aí pô, vai em festa, vai isso, vai naquilo. Cara, eu nunca gostei disso. Porque, pô, e amanhã depois esse cara pisa na bola, velho? Você vai ter que falar dele. E aí o cara vai cobrar. As pessoas sempre cobram. Eu não tinha pensado tá vendo? nisso. Não, quando você ia lá em casa, lá no churrasco, lá não sei o quê, você era meu amigo. Agora, você fica aí falando de mim, que não sei, as pessoas não entendem o trabalho da imprensa, não entendem mesmo. Então, quanto mais distância, meu amigo, melhor. Melhor. Verdade, já teve casos assim, como eu estava no Rio, de amigos, estou na casa do fulano aqui. Falei, cara, não, valeu, obrigado, dá um abraço nele, não vou. Olha, mas você falou não, assim, na caruda. Não, cara, não na caruda, né? Quem, por Graças exemplo? a Deus, assim? não vou falar nome. Quem, por exemplo? Mas já aconteceu muito. A gente conhece. Isso já. Não, Não estou falando, a gente conhece. Os acho que torcedores a não, gente conhece. porque ele é um jogador que eu acho que pouca gente sabe que ele é daqui, né? Ah, tá, não. Estou pensando que fosse... Mas assim, o que eu falo, Regis, é que eu já tenho um perfil, cara, tinha, né, na reportagem de esporte, que era um perfil mais voltado para brincadeiras, para zoeiras, né, esse tipo de coisa. Então, é uma linha muito tênue, assim. Se você pisar 1 centímetro para fora, cara, você pode se dar mal. Eu sempre tive muita responsabilidade com brincadeiras, que a gente, graças a Deus, está passando por uma sociedade que está em desconstrução com uma série de coisas. Então, o que era aceitável há 10 anos, hoje é crime. Não é que é chato, não, é crime. Então, se você vai entrevistar um torcedor e esse torcedor se refere com um termo homofóbico a um torcedor de determinado time, isso não é chato, isso é crime. Então, eu sempre tive muita responsabilidade com isso. Quando o cara vinha nessa levada, eu já tirava o microfone, já saía, já ia embora. Você tinha essas sacadas, Jacques? Você já tinha essas sacadas? Eu já percebia. É o que eu falo. Tem algumas coisas que são dom. Eu tenho um dom, velho, para sentir energia. Vai dar merda. Se eu for ali, vai dar merda. Exatamente. Tem um molequinho que viralizou, Sério? que ele fala, estou entrevistando ele na final da Copa América, que eu pergunto, e aí, garotinho infeliz? O molequinho vem e fala, peru é meu pau. Você já viu esse meme? Não vi. Isso daí é maravilhoso. Eu não vi. O Brasil jogou contra o Peru a final da Copa América. Molequinho. Coloca um pi depois, tá, Ivan? Se você conseguir depois no... Não, é assim mesmo. Se você conseguir o vídeo depois, coloca, que é muito bom isso daí. O anjinho protetor da guarda estava assim, não coloca o microfone na boca desse moleque. Sabe quando você olha o moleque, você fala assim, esse moleque tem a cara do próprio... Este endemoniado vai me assim, sacar. Este mas aí endemoniado vai ali, me sacar. cara, eu perguntei. Eu falei, Peru é meu... Gente, Cara. mas quando tinha a praga, tinha quanto? Devia ter uns 9 anos. Mas não, assim, tô- um molequinho fofo toda a vida, cara. Vai, Então, besta. no ao vivo, tudo pode acontecer, Tudo cara. pode acontecer. Só que, assim, cabe ao repórter não entrar na onda. E isso, cara, é porque eu sou muito cri-cri, né, velho, com isso. Sou bem chatinho. Eu sou da turma do politicamente correto e visto a 10. Eu não gosto. Para mim, não é piada. Não existe piada em relação a negros, cara. Não. A gays. Isso não é piada. Isso é preconceito. Isso é crime. Então, não se brinca com isso. Com ela, não tem. Então, eu sempre vim muito blindado em relação a isso. Graças a Deus, cara, eu nunca tive problema. Nunca. O único problema que eu tive foi numa vez que eu perguntei no Corinthians se o Palmeiras tinha Mundial. Aí a minha vida acabou, cara.
Ai, minha vida acabou, do cara. céu, eu fiquei quase uns 6 meses, cara, sendo Pagando por atacado. E olha só, eu tenho uma oportunidade aqui para eu esclarecer isso. A produção falou, olha, o PVC tem um documento da FIFA que fala que o título de 51 do Palmeiras, da Taça Rio, não é mundial. Acho que era isso. Eu perguntei para o Jadson. Aí o Jadson, jogador do Corinthians, falou, não, mundial por fax. Mundial por fax. Cara do céu. Não deu um minuto que ele respondeu isso, a coletiva estava ao vivo. Os caras ameaçaram a Elaine, ameaçaram todo mundo da minha família. Doido. Foi feio o negócio. Fiquei quase uns 3, 4 meses sem andar. Isso que eu ia falar, mas no Allianz Parque lá. Quando acontece assim. Só que aí depois, a parte da torcida entendeu que era dentro de uma pauta. É que na internet os caras pegam, né, tira um pedacinho, coloca lá e vai. Mas depois, dentro de um contexto, fazia sentido a pergunta. Eu tenho o máximo respeito pelo Palmeiras. A minha avó, meus tios, são todos palmeirenses. E aí, de fato, tem esse respeito com todos os times. Nunca fiz isso também, de ficar brincando com o torcedor. O torcedor do time A, aí eu brinco com o torcedor do time B. Não, cara. Eu sempre fui aquela provocação. Eu sempre fui muito pautado por respeito, assim. Então, as minhas brincadeiras, elas iam sempre mais numa parte de brincar com a pessoa mesmo, assim. Então, tipo, meu amigo, e aí, como é que você tá? Quer mandar um abraço para quem? Aí o cara começava a falar da vida dele, essas coisas. Pô, já teve pedido de casamento. Já teve várias coisas legais, assim. Isso, graças a Deus, eu consegui caminhar legal. Uma linha bem tranquila nesse universo que é muito efervescente, né? Porque o futebol ele mexe com muitas paixões. O futebol... Os caras são doentes. É o que eu falo, não é o meu mundo. Eu falo que de futebol não entendo nada, não minto. E é o do teu mundo. Mas as poucas coisas que eu vejo, o pessoal é muito visceral, né? A torcida é muito... E assim, cara... orgânica. É uma coisa meio maluca, assim, porque se você for ver, isso tem se acentuado nos últimos anos. Sempre teve violência? Sempre teve violência. Mas eram em determinados grupos. Então, as torcidas organizadas sempre se mataram, esses caras sempre foram lunáticos. Mas hoje você vê um cara, velho, ele entra no Instagram e se acha no direito de entrar no teu perfil e te xingar de tudo quanto é nome, te ameaçar. Isso é crime, né, galera? Você não pode ameaçar ninguém. Ameaçar como ameaçar a família, ameaçar a pessoa. E aí, os caras se acham no direito, ficam nessa covardia da impunidade nas redes sociais. E tudo que a gente vê na sociedade, infelizmente, a gente vê no futebol, cara. Só que é um absurdo isso. Não é. O futebol não deve nunca, jamais deveria ter sido, né, muleta para gente louca, para gente criminosa, entendeu? Dentro do futebol pode tudo? Lógico que não, meu irmão. Se você mata um cara porque ele torce para o time A e você torce para o time B, você tem que ficar preso. Se você bate num cara por conta disso, você tem que ficar preso. Você tem que responder por isso. No futebol, nada disso acontece. Não, você sabe que eu estou aqui imaginando o seguinte, né? Porque aí, enquanto você fala, as pessoas se acham no direito, não só de antes sair na rua, pegar uma barra de ferro e bater no outro. Surreal isso. Hoje, além disso, tem as redes sociais. As redes sociais. Então, quer dizer, cada vez mais o negócio vai crescendo. Eu tenho uma opinião, assim, Regis, sobre redes sociais, cara. Elas são maravilhosas, ferramentas incríveis. Só que a gente tem que regulamentar. Não é terra de ninguém. Não deve ser terra de ninguém. É preciso ter uma maneira séria, severa, rigorosa de punir quem comete crimes na internet. Então, tipo assim, se você ameaça, se você comete crimes de homofobia, de racismo, de xenofobia, você tem que ser proibido de estar numa rede que é social. Você tem que ser banido. Porque o próprio nome já diz, rede social. Se você não sabe se comportar em sociedade, respeitando a opinião do outro, você não tem que estar ali. E é aquilo que eu falo sempre. Gente, ódio, fake news, preconceito, não é opinião. Como que é? Repete. Ódio, fake news e preconceito, isso não é opinião. Nunca foi opinião. Isso sempre foi crime. Pouco me importa, meu irmão, se você odeia gays, negros, nordestinos. O que me importa é que você seja punido de cometer esse crime, se você colocar
todo esse seu preconceito nas redes sociais. Concorda comigo? Com certeza. Então, as pessoas confundem isso. Estão cerceando a liberdade. Ora, eu acho que não, meu amigo. A liberdade não significa que você pode falar tudo. Principalmente aquilo que é crime. Então, a gente tem que buscar regulamentar isso sim, total. Agora, Jax, antes de nós irmos, eu estou aqui matutando que eu quero perguntar para você, não posso deixar de perguntar, fazer esse link para você. De quando nós começamos, aí eu falo nós, porque para quem acompanhou desde o começo do nosso bate-papo, lá de rádio AM, mas depois passando para FM, para TV, e hoje aqui nós dois estamos sentados gravando um podcast. Comendo um misto. Eu comi mais do que você, né? R$42 o quilo da mussarela. Você vê como nós somos bem tratados. Gente. Para você ver como nós somos bem tratados. Aí, pegando esse link, o que você acha, por exemplo? E aí nós estávamos conversando, e aí eu quero, antes da gravação, e aí eu quero trazer isso aqui para a gente finalizar. Um podcast, por exemplo. Você disse isso até durante a gravação. Falou, Regis, isso é incrível, né? Porque assim, você não precisa, hoje, todo mundo tem acesso, né? Hoje você pode, tendo uma estrutura como nós temos, trazer conteúdos, e isso, o que a gente está falando aqui, e o estúdio nosso aqui em Araçatuba, no mundo inteiro, as pessoas podem assistir e podem repassar para as outras pessoas. Isso para o esporte também, para você, por exemplo, um podcast para esporte também bacana. Sim. É um campo... aliás, é uma ferramenta que muitos jornalistas, produtores de conteúdo já estão utilizando já. É o futuro, Regis. Ainda mais nesse formato que nós temos aqui, de vídeo também. É o futuro, cara. O futuro é isso. A gente... Lembra, acho que você pegou um pouco disso. O jornalismo vai acabar. Algumas Verdade, coisas. Sim. Cara, nunca. Se tem uma coisa que jamais vai ter fim, é a necessidade do ser humano se informar. Então, o que está acontecendo é algo que já aconteceu e sempre aconteceu ao longo dos anos, que é uma evolução nos meios de transmissão desses conteúdos. Então, o impresso, infelizmente, está perdendo cada vez mais espaço. Falavam que a rádio iria acabar. A rádio não vai acabar. A rádio está migrando para podcast. Rádio, hoje você tem essa comunicação e a rádio cada vez mais sólida dentro de uma comunidade, de uma cidade. E também indo para esse universo do streaming. Então, eu acho que é isso, cara. Acho que está tudo certo. A galera que é do nosso meio, né, fica tranquila que vai ter sempre oportunidade para trabalhar. E com essa facilidade que eu diria que é de você produzir conteúdo onde você estiver, conteúdo de qualidade, desde que você tenha conteúdo verdadeiramente relevante. Bom, agora, dancinha também é conteúdo, né? Dizem. Eu não sei. Eu prefiro dizer que conteúdo é informação. Falando em conteúdo da informação, fica aqui o convite, tá? Pensa aí, vem aqui pra gente. Quando a Playcast me chamou, e aí eu gostei, e aí apresento aqui para você também a Playcast. Fica aqui o convite também. Não, Regis, vai ser um prazer. Quem sabe, né? Já pensou? Eu acho muito interessante, legal. Seria muito legal. Eu acho interessante. Pensa aí, de repente. Fiquem ligados. Um beijo para você, meu amor. Beijão, Regis. Beijo agradeço. Grande, amigo. Obrigado pelo carinho, viu? Imagina. De coração mesmo, sempre uma honra bater um papo com você. Até a próxima. E estaremos juntos. Com certeza. Beijão, até a próxima.